vamos direto à leitura do documento de avaliação de política pública e formação de recursos humanos para a ciência, tecnologia e informação. O senador Omar Aziz aceitou a tarefa de fazer esse relatório, debruçou-se com sua equipe sobre o assunto e fez um belo relatório que eu peço ao senador Lazier que faça um resumo curto, até porque o documento tem gráficos, tem quadros, que demoraria muito para a gente mostrar. Muito obrigado, presidente Cristóvão. Eu vou começar dizendo que o sumário já dá uma ideia do que trata esse amplo relatório sobre o programa Ciências Sem Fronteiras. O sumário trata primeiro da apresentação, depois Ciência e Tecnologia, Evolução, Diagnóstico e Desafios, Ciências Sem Fronteiras, o funcionamento, Ciências Sem Fronteiras, implementação, Ciências Sem Fronteiras, execução orçamentária, Ciências Sem Fronteiras, análise e recomendações. Numa síntese de 5 linhas na apresentação, eu faço questão de dizer o seguinte: no âmbito desta Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, no exercício de 2015, foram selecionadas como objeto de avaliação as políticas públicas voltadas para a formação de recursos humanos para a ciência, tecnologia e inovação, com especial enfoque para o programa Ciência Sem Fronteiras. E como o relatório é realmente muito extenso, senador Cristóvão, com mais de 100 páginas, eu vou direto para as recomendações, que me parece que é o essencial pelas conclusões, por aquilo que precisa ser feito. E aí são apenas 2 laudas. E nas recomendações, diz o relator o seguinte: em vista do exposto no presente relatório, apresentamos a seguir recomendações aos gestores do programa e às demais autoridades responsáveis pela formulação das políticas públicas de CTEI. Primeira, promover a continuidade do Ciências Sem Fronteiras. Ainda que se considere o momento de dificuldades fiscais do país, é preciso que sejam garantidos recursos mínimos, não apenas para honrar os encargos já assumidos junto a bolsistas e parceiros nacionais e internacionais, mas também para a concessão de novas bolsas, de forma a valorizar projetos estratégicos para o desenvolvimento do país. Segunda recomendação: assegurar que o CES-IF se configure como política de Estado e não apenas de governo, conferindo à iniciativa a forma de lei, sugestão de proposição em anexo, cuja redação mantém os termos do Decreto número 7.642, de 2011, depurado de vícios e iniciativas. Terceira recomendação: intensificar a busca de parcerias com o setor privado, de forma a diversificar as fontes de financiamento do programa. Quarta, em relação às bolsas no exterior, conferir prioridade à concessão de bolsas de pós-graduação nas modalidades doutorado pleno, doutorado sanduíche, pós-doutorado e mestrado, sem deixar de contemplar a graduação. Quinta recomendação: promover a aproximação direta entre universidades brasileiras e estrangeiras, mediante a redução dos canais que possam ser considerados supérfluos na intermediação das agências de financiamento à pesquisa e à formação de recursos humanos de alto nível. Sexta, introduzir critérios de equidade na concessão das bolsas do programa, com o cuidado de evitar que aspectos socioeconômicos afastem os melhores estudantes. Sétima recomendação: estudar a possibilidade de criação de programas de financiamento parcial ou de financiamento na modalidade de empréstimo, não necessariamente a fundo perdido, no caso de estudantes com melhor nível socioeconômico. Oitava, ampliar os incentivos para a vinda de professores e pesquisadores estrangeiros de renome para as universidades e centros de pesquisa brasileiros. Nona, intensificar ações transversais
envolvendo os diversos setores da administração pública, de forma a eliminar ou reduzir, no máximo, os entraves burocráticos para a entrada de professores e pesquisadores estrangeiros no âmbito de CES-F. 10ª recomendação: envidar esforços para ampliação dos bolsistas do CES-F e universidades e instituições de pesquisa mais bem avaliadas no rankings internacionais. 11ª, reforçar capacitação das agências de fomento à pesquisa e de formação de recursos humanos de alto nível, bem como das universidades, na elaboração dos projetos de pesquisa dos candidatos a bolsas do programa. 12ª recomendação: oferecer maior suporte para o acompanhamento acadêmico e emocional dos bolsistas no exterior. 13ª, promover análise mais criteriosa das atividades acadêmicas oferecidas pelas instituições selecionadas, de forma a aumentar o seu aproveitamento pelos bolsistas. 14ª, identificar as razões do não aproveitamento dos créditos feitos nos estudos no exterior, de forma a corrigir o problema. 15ª, conferir prioridade à criação de mecanismos de avaliação quantitativa e qualitativa do programa, com abrangência nacional, destacando a trajetória acadêmica e profissional de seus beneficiários. 16ª, incentivar as universidades a criar iniciativas próprias de avaliação dos resultados alcançados por seus estudantes beneficiados pelo programa. E 17ª e última recomendação: ampliar os investimentos públicos e privados na criação e modernização de laboratórios nas universidades e centros de pesquisa nacionais. Sala da comissão, senador Cristóvão Buarque, presidente, senador Omar Aziz, relator. É um resumo bem apertado do amplo relatório, presidente. Senador Cassol, quer usar a palavra? Com certeza, senhor presidente. É uma alegria cumprimentá-lo. Quero cumprimentar também o senador Lanzier. E, especialmente nessa comissão, quando a gente debate quanto à questão das pesquisas, e agora há pouco Vossa Excelência estava fazendo um relatório, uma retrospectiva do nosso ano de 2015. Infelizmente, hoje, nós estamos com um número baixo na casa e estamos aí nas vésperas do Natal. Eu queria só aproveitar essa oportunidade, senhor presidente, especialmente nessa comissão, e dizer que, infelizmente, com tristeza, pelo que a gente tem acompanhado, especialmente nessa questão da fosfoetanolamina, que vem em busca da cura do câncer. Eu tenho depoimentos novos de pessoas que estão usando, de pessoas que tiveram sucesso, e eu não vejo avanço. Eu não consigo entender como um governo, nosso governo federal, está tão, entendeu, paralisado. Eu não consigo entender como é que as nossas instituições responsáveis por isso não conseguem botar a máquina para andar. Eu tive esses dias com o ministro Celso Pancera, de Ciência e Tecnologia. É um moço arrojado, determinado, mas infelizmente eu vejo com tristeza o sistema que nós temos pela frente, que infelizmente visa, a questão de dinheiro. Nós assistimos no final de semana, no Fantástico, o esquema podre no Rio de Janeiro, de pessoas ganhando dinheiro em cima da desgraça alheia. Isso é no Brasil lá fora. E nós temos aí o remédio, o medicamento da cura do câncer, senhor presidente, na nossa frente. Está aí acessível na nossa mão. Eu dei um depoimento aqui nessa casa, aí na tribuna do Senado, há poucos dias atrás. Nós temos uma funcionária aqui dessa casa. Ela trabalha no recurso humano, Maria Cecília, o irmão dela, foi para casa em Goiânia para morrer. Os médicos, infelizmente, falaram: olha, não tem mais jeito para você. Vai para casa. Começou com câncer de próstata, foi para o fígado, foi para o pulmão, com 18 centímetros. No dia que eu fiz o primeiro discurso, senhor presidente, ela veio falar comigo, eu falei: eu não tenho como arrumar, não sei se entrar na justiça. Ela conseguiu o medicamento na justiça. O irmão dela, depois de 40 dias que tomou remédio, saiu da cama, com 40 e poucos dias já estava dirigindo, estava com a vida normal.
É o resultado desse medicamento. E eu vejo as nossas autoridades, infelizmente, paralisadas. Infelizmente, as nossas autoridades estagnadas, fazendo o jogo do sistema internacional de saúde, que infelizmente de saúde não tem nada, a não ser saúde financeira, de quem é dono de laboratório, de quem é dono de clínica, de quem é dono de uma estrutura de oncologia. Não sou contra o sistema que está aí, mas nós não podemos admitir que um medicamento que custa 10 centavos cada cápsula da fósforo, gente, o remédio da cura do câncer, por onde eu passo, senhor presidente? Eu, por exemplo, eu tive na semana passada no aeroporto de Cuiabá, um prefeito da cidade do norte do Mato Grosso, veio comigo e falou: olha, eu estou com a minha secretária, a mãe dela está com câncer, eu estou aqui com a minha filha de 21 anos, está indo para São Paulo, também está com câncer, o que tu consegue fazer ajudar a gente? Aí, as liminares que tinha para poder a USP produzir esse medicamento, fui suspenso. O que está acontecendo, o que aconteceu semana passada aqui em Brasília? Denúncia que foi feita por um das pessoas que faz parte do grupo, denunciou que estava sendo produzido essa fósforo, simplesmente só o nome de fósforo, mas na verdade era farinha. E após essa denúncia que foi feita naquele momento, a Polícia Federal trabalhou em cima e descobriu um esquema de pessoas que estavam se usufruindo, produzindo, produzindo, só para poder ganhar dinheiro em cima da desgraça alheia. Por que está acontecendo isso? Virou um esquema nacional. Tem esse medicamento sendo oferecido por internet, para tudo quanto é lado. Mas por que está acontecendo isso? Porque esse governo federal, o governo do estado de São Paulo, todo mundo, infelizmente, estão comendo ou estão pegando a legislação da Anvisa. Aí eu fiquei sabendo que um dos diretores, o presidente da Anvisa, deu uma entrevista que infelizmente tem dificuldade para poder realizar e que não vai dar certo. O medicamento que estava à disposição do povo, que é só manipular e colocar à distribuição. Nós temos 17 laboratórios do Ministério de Ciência e Tecnologia. Resultado, não pode ser utilizado. E os criminosos estão aí vendendo a fosfoetanolamina, vendendo para paciente que já tinha conseguido eliminar e que teve sucesso e agora estão regredindo. Isso eu chamo de um verdadeiro genocídio. É um verdadeiro genocídio que estão fazendo com famílias, com pessoas que estão enfermos e estão com problema de câncer. Eu dou depoimento, eu conheço, eu vi, participei de pessoas que pedem, pelo amor de Deus, que começou o tratamento e deu resultado e agora paralisou. E, infelizmente, nós vemos os nossos órgãos públicos só preocupados com que a operação vai acontecer na semana que vem. Se o impeachment acontece ou não acontece semana que vem, se o presidente da Câmara cai ou não cai na semana que vem. Será que é só isso que tem nesse país? Será que a nossa vida, será que a nossa saúde não está acima de tudo isso? Porque esses cargos passam, esses problemas passam, essas denúncias passam, mas a vida das pessoas que foram embora, essas não voltam mais. Então eu vejo, presidente, com tristeza hoje, estamos aqui na véspera do Natal, estamos aqui acompanhando o encerrar deste ano de 2015, mas eu vejo com tristeza, como senador da República, para o Brasil afora que está me assistindo, com tristeza do esquema podre que continua o esquema da saúde. Eu estou até admirado, porque infelizmente as nossas autoridades, próprio presidente Dilma, ela passou por câncer, não tem coragem de pegar uma caneta e fazer uma medida provisória, pelo menos para colocar esse medicamento para os pacientes em fase terminal, gente, não tem coragem, só está preocupado com o cargo dela. Ela não nasceu presidente, não vai morrer presidente, então para um pouquinho de se preocupar só com o cargo, se preocupa com vidas humanas, se preocupa com as pessoas, faz uma medida provisória, libera esse medicamento, por favor. Eu quero pedir para essas autoridades, tira essa bunda da cadeira, para de puxar o saco os assessores e faça na prática o que é a medida provisória para liberar o medicamento para os pacientes da metade para frente que não tem mais retorno. Quem, por exemplo, está com câncer de próstata, está passando por resto do corpo, eu não sei como é que se dá o nome na parte médica, isso aí, se é metástase, não sei como é que é. Quando vai acontecer isso, libera esse medicamento, gente. Quimioterapia já acabou com a imunidade da pessoa. Não, mas só estão preocupados em ganhar dinheiro.
Infelizmente, nós temos hospitais, temos médicos bons, temos oncologistas sérios, mas também tem um bando de pilantra aí que só está preocupado com o dinheiro. Infelizmente, aí esses pilantras no Brasil lá fora, quero avisar para vocês, quando vocês for para o inferno, o dinheiro não vai junto, ele vai ficar para os herdeiros ficar brigando. Então, portanto, eu vejo com tristeza, senhor presidente, estão me encerrando o ano, quando eu podia ter essa oportunidade de poder se consagrar com a descoberta do século, infelizmente as coisas não estão acontecendo. O governador de São Paulo se prontificou já, montou equipe, mas aí vem para onde? Para no gargalo que é o governo federal, para na Anvisa, para nesse sistema que nós criamos. Quem criou isso aí foi o Congresso Nacional que criou, deu muito poder para a Anvisa, e a Anvisa bota a Anvisa acima de tudo. Eu até tenho minhas dúvidas se a Anvisa está à disposição da sociedade brasileira ou está mesmo afim dessas multinacionais, desses laboratórios. Por que estão fazendo na verdade? Porque se eles tivessem, e a mãe do presidente da Anvisa, dos diretores da Anvisa, os filhos dele tivessem com câncer, com certeza eles pensariam diferente. Com certeza pensaria diferente. Então eu espero que nesse final de ano, nesse Natal, senhor presidente, nesse Natal, porque eu acho que essa é a última, o último encontro que nós temos dessa comissão antes do novo ano, porque semana que vem já está no final. E eu espero que nesse Natal esses ministros, os diretores da Anvisa, esses médicos façam uma reflexão, olhe para trás, olhe para o lado, olhe para os seus amigos, olhe para os seus familiares e veja a necessidade que tem. A necessidade que tem, porque cada dia que passa eu vejo um relato de pessoas, entendeu, que necessita, que conta e ao mesmo tempo estão precisando. Então nesse Natal é um momento de reflexão, de ver o que nós fizemos certo, o que nós não fizemos, o que nós podemos melhorar mais ainda com os nossos semelhantes. Quem são nossos semelhantes? São os outros seres humanos que fazem parte da nossa sociedade. O que nós podemos ajudar? De que maneira nós podemos ajudar? O que nós podemos fazer por eles? E nós temos muito e podemos fazer muito, mas infelizmente eles estão dando prioridade porque está escrito e não estão dando prioridade para a vida. Então, se a presidente Dilma quisesse dar um presente para o povo brasileiro e parar um pouquinho com esse impeachment, eu já estou a favor de impeachment também, tem que tirar, porque não consegue fazer medida provisória para dar mais saúde para quem está com câncer, para liberar pelo menos o medicamento, botar a Anvisa para funcionar, então que entrega essa bronca, porque já está dividido e rateado todos os cargos no governo mesmo, a cada um vai lá, briga, esperneia, pega um pedaço e leva para casa. Eu fui governador, sou contra isso, sou contra esse sistema. Resultado, e o povo fica padecendo, e aquelas pessoas que conseguiram, milhares de pessoas que conseguiram medicamento hoje, presidente, estão implorando, pedindo, pelo amor de Deus, para que libere esse medicamento de novo, porque senão vão morrer. E essa situação que as pessoas estão vivendo hoje. Tiveram um alento de esperança e agora, infelizmente, tem um pesadelo de final de ano. E eu espero que a presidente Dilma compre essa briga, porque quem está com câncer não é a Bolsa Família, a pessoa de Bolsa Família. É o pobre, é o rico, é o médio, é o juiz, é o senador, é o desembargador, é juiz, é promotor, é deputado, é senador, é todo mundo, de mamando a cada canto. E a próxima vítima pode ser nós. Então, por isso que nesse Natal é momento de reflexão. Eu peço essa reflexão e agradeço o seu apoio, de Vossa Excelência, dessa comissão, que sempre colocou à disposição. Eu acho que foi uma das melhores audiências que nós fizemos, um resultado positivo que deu. Foi aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia, também na Comissão de Assuntos Sociais, junto com a senadora Ana Amélia também junto com o senador Blair Mágico, Moca, tantos outros, é que nós movimentamos esse Brasil lá fora e as pessoas que estão com câncer conseguiram ter pelo menos um alento e uma expectativa de vida melhor. Então, eu agradeço o carinho especial e que esse Natal seja repleto de felicidade e que as pessoas possam pensar a mesma coisa que eu estou pensando. Senador Casal, eu, quando fiz aqui um pequeno resumo do trabalho nesse semestre, fiz questão de lembrar da importância que foi aquela audiência. Certamente a mais emotiva, a mais tocante e a que teve maior repercussão. Então, nesse sentido, eu fiz questão de dizer e agradeço ao senhor a iniciativa. Agora, duas coisas. Uma, saber se o que eu disse aqui foi certo ou não. Eu disse que, até mesmo em função daquilo, o governo federal tinha liberado recursos para levar adiante o teste. É verdade ou eu estava mal informado? Porque eu li sobre isso. Na verdade, o Ministério de Ciência e Tecnologia colocou 10 milhões à disposição. 10 milhões. Mas aí teve um médico que fazia parte da coordenação, é coordenador do trabalho, se eu não me engano é Carlos Gil Moreira Ferreira, que falou que não investia nem 100 mil reais nessa pesquisa e que não ia dar certo, que ele já entrou comprometido. Eu digo que se ele fosse médico de verdade, pelo menos ele seria um pouco mais humano. Para mim, ele não é nem humano, ele é um monstro.
Por que é um monstro? Quando ele tira a expectativa de vida dessas pessoas. Se o Ministério colocou 10 milhões, ele devia fazer, eu vou fazer aproveito desse dinheiro e vou fazer essas pesquisas complementares para poder dar uma expectativa de vida para as pessoas, mesmo que ele tivesse interesse em dinheiro. Mas não, para mim o que interessa para ele, como outros profissionais, é só o money, só o dinheiro. Ele deu essa pesquisa para a revista Época, se eu não me engano, deu essa pesquisa, não, essa entrevista, e estava fazendo parte da coordenação. Eu tive com o ministro, na semana passada, almoçando no almoço da Comissão de Orçamento, que tinha um pouco no rolete, e o ministro da Saúde estava presente, e eu passei isso para ele, e eu fiz um documento, fiz um ofício para o ministro, que infelizmente tirasse esse profissional, porque de profissional não tinha nada. O que ele tinha, na verdade, era de representante da indústria farmacêutica brasileira, ou internacional, porque da equipe médica ele não era nada da equipe médica, porque o cara que já entra comprometido. Então, portanto, eu vejo com tristeza, uma pesquisa dessa, do tamanho disso aí, o governo federal só botou 10 milhões e ainda o coordenador da campanha disse que nem 100 mil reais aproveitaria. Então, eu vejo com tristeza tudo isso. Então, esse dinheiro não está... O dinheiro não está sendo aplicado e a pesquisa não está em andamento. Até agora está tudo... Quer dizer, está em andamento, sim. Só na conversa, mas na prática não está acontecendo. Nós precisamos que se realize na prática. Eu tive com o ministro de Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, se prontificou, até me convidou junto para o Ceará, porque ele ia colocar lá um grupo dos pesquisadores para poder fazer essa pesquisa, porque nós não podemos deixar essa pesquisa só na mão desse médico que é coordenador para o Ministério da Saúde. Nós temos que ter outro ponto de referência, porque daqui a pouquinho esses médicos são capazes de colocar farinha nesses comprimidos e depois dizer que o medicamento não dá certo. Eles são capazes de fazer isso. Então, para não ter dúvida, tem que se aproveitar dos pesquisadores em diferentes pontos e a pesquisa tem que ir para frente. Tanto que o governador Alckmin de São Paulo comprou essa briga, depois de duvidar de mim, mas ouviu do secretário dele de saúde que o medicamento dá resultado, ouviu os pesquisadores, ouviu o paciente, e ele, como também, além de médico, é químico, ele percebeu que estava equivocado e estava cometendo um erro. E aí ele começou a avançar também em liberar as estruturas do Estado de São Paulo para poder ajudar essas famílias. É isso que eu espero. Eu espero que essas famílias sejam ajudadas. De que maneira? Com a liberação do medicamento. Obrigado, senador. Bem, nós estamos com o quórum já um pouco melhor, mas mesmo assim eu creio que, em relação ao relatório do senador Aziz, talvez não valha a pena debater hoje, porque eu acho que é um tema tão importante. A minha ideia, senador, é de que eu distribua o relatório para os senadores e que no próximo ano a gente faça um debate maior sobre as propostas. Mas teríamos que fazer o mínimo do debate para aprovar hoje, porque é o limite. Então, pela ordem. Pela ordem. Senador Eu sei que está difícil o quórum para deliberar na sessão de hoje e possivelmente antes do final do ano, eu não tenha mais essa oportunidade. Eu queria pedir já para incluir na pauta, se não para esse ano, mas para a primeira sessão do ano seguinte, o projeto de decreto legislativo número 358 de 2015, oriundo da Câmara dos Deputados, que é da emissora Sistema Terra de Comunicação Limitada na cidade de São Francisco, estado de Rondônia. São Francisco do Guaporé, estado de Rondônia. Colocaremos na primeira reunião do próximo ano. Está bem, senador? Em relação ao documento lido pelo senador Lazier, algum comentário antes de pôr em votação? Não. Então, eu ponho em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Está aprovado. Está aprovado, mas mesmo assim eu distribuirei a cada um dos senadores da comissão para que no próximo ano possamos aprofundar, refletir, se for o caso até fazer mais uma reunião sobre isso.